Queridas irmãs, queridos irmãos, cristãos e queridos amigos que nos acompanham pelas plataformas sociais como TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dentre outros. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está me assistindo. É assim que eu gosto de iniciar minhas lives, meus vídeos. É com grande alegria que trazemos a vocês nossos votos sinceros de saúde e paz. Que este momento de encontro, mesmo que virtual aqui no Canal da Fé, seja um símbolo de união e esperança em meio aos desafios, às provações que a vida nos apresenta diuturnamente, não é verdade? Bem-vindos então ao nosso Canal da Fé. Hoje, quarta-feira, 20 de novembro de 2024, dia em que o Brasil celebrará pela primeira vez o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E nós, aqui do Canal da Fé, queremos conclamar a todos para que façamos as tão necessárias reflexões antirracistas pela busca da justiça social e da igualdade racial. Dito isso, vamos meditar o Evangelho do dia, alimento da alma e pão da vida, que está ainda na casa de Lucas, ainda no capítulo 19, versículos de 11 a 28. Proclamação do Evangelho segundo Lucas, de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também a este, recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste o meu dinheiro num banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem.
E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Está aqui, pessoal, ó, 19, mas vai terminar aqui já para entrar no 20, tá bom? Tá vendo aqui? Já vai entrar no 20. Nós temos aqui, ó, 19, já versículo 11, não, versículo 19, capítulo 19, versículo de 11 em diante. Bom, minha amiga e meu amigo, compreendendo que seu tempo na terra era limitado, isso aí o Evangelho deixa claro, Jesus, ele sobe para Jerusalém com uma missão vital. Ele vai transmitir a seus discípulos a importância de reconhecer e valorizar os dons que receberam de Deus. Essas moedas aí são dons, entendeu? Essa jornada, ela não foi apenas geográfica, mas também, sobretudo, espiritual. Uma ascensão que culminou em ensinamentos fundamentais para a humanidade. É verdade. Ele não apenas advertiu sobre os perigos da infidelidade e da negligência, como também os instigou a refletir sobre o valor intrínseco dos talentos que lhe foram confiados, ressaltando que cada momento em suas vidas deveria ser um ato de gratidão. Não é verdade? Pensa bem comigo. Esse chamado à ação era uma forma de instigar um ardente desejo de transformação, porque Jesus, onde chega, transforma, levando-os a entender que cada dia era uma nova oportunidade para multiplicar os talentos concedidos. Aqui na Terra, cada dia que a gente tem uma nova oportunidade para isso, principalmente para isso. Assim como os discípulos que estavam prestes a enfrentar tribulações, problemas, provações, sem precedentes na história, nós também recebemos de Cristo, Yeshua, por meio do Espírito Santo, essas moedas que devemos administrar com sabedoria, levando em conta que cada uma delas carrega consigo um propósito maior que se estende além de nossa existência individual. Cada um de nós foi agraciado com talentos únicos, meticulosamente alinhados aos planos divinos do Senhor, que nos desafiam a alcançar e a florescer dentro da nossa essência mais pura, né? No entanto, Jesus deixou um presente em comum a todos nós, o seu amor, que mesmo em tempo de sofrimento, provação, incerteza, dúvida, é uma fonte inextinguível que brota em nossos corações, em nossa essência, e nos exige não apenas reconhecimento, mas também a manifestação ativa nas relações que cultivamos uns com os outros. Hoje eu estava lá em Aparecida, uma comerciante que tem aqui, conversando com ela e o filho dela, e falava um pouco sobre isso. Abraço, Aparecida. Né? Semelhante então aos empregados da parábola aí, que receberam igualmente 100 moedas cada um, todos nós somos abençoados com amor e fé, que são os verdadeiros fundamentos de nossas vidas, nos impulsionando à ação, a agir em favor do bem comum, o que está faltando muito hoje em dia, principalmente pelas autoridades constituídas, e a entender que a verdadeira riqueza reside na generosidade do coração. Não é verdade? Está faltando muito isso no mundo hoje. Essa parábola, ela nos convida a refletir profundamente sobre o nosso compromisso com Deus e com os dons do amor e fé que nos são entregues, que nos foram entregues. Nossas ações em relação a esses preciosos presentes têm o potencial de gerar frutos ou não,
mas tem um potencial de gerar frutos imensuráveis para o reino de Deus, já aqui na terra, se realmente nos dedicarmos a cultivá-los. Mais essência, menos aparência, tudo está resumido nisso, meu irmão. Ao dedicarmos nosso tempo para ajudar aos necessitados ou ao compartilharmos uma palavra de encorajamento, de conforto, de força, de entusiasmo, nós estamos não apenas exercitando nossos dons, mas também encontrando um propósito renovado em nossas vidas que ressoa em harmonia com elas. Eu falo isso com conhecimento de causa, com propriedade. Quem me conhece sabe disso. Portanto, é crucial lembrar que ao duvidarmos do amor de Deus e não praticarmos a caridade, não apenas escondemos um dom valioso, mas também enterramos com ele a centelha que alimenta a vida e o brilho de nossa jornada espiritual. Cuidado, não enterre, não tenha medo. Essas decisões inevitavelmente resultam em uma vida apagada e infrutífera, sem sentido, longe do esplendor que a fé e o amor têm para oferecer, né? Como uma sombra que obscurece a luz, porque fomos chamados a ser no mundo. Nós somos chamados a ser luz no mundo, a ser sal na terra. Sejamos então como semeadores de luz, prontos para revelar e compartilhar a abundância que reside em cada coração que se entrega ao amor divino. João, vou repetir, diz que Deus é amor em seu Evangelho. Quem tem Deus tem amor no coração. Quando a dúvida sobre o amor de Deus se instala em nossos corações, isso é muito perigoso, porque é como uma sombra que lentamente sufoca a caridade que deveria florescer em nossas vidas, transformando nossos melhores impulsos em meros ecos de hesitação. Você está me compreendendo? Essa paralisia espiritual, sabe? Ela se assemelha a um nevoeiro espesso que impede a luz da esperança de penetrar em nossas almas, resultando em uma existência sem propósito, sem objetivo, sem finalidade, sem destino, onde os dons divinos que nos foram generosamente concedidos permanecem inexplorados, tão esquecidos quanto um tesouro enterrado em um canto remoto do nosso ser. Não façamos isso, a gente não pode enterrar as moedas que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu. Imagina alguém que, sendo informado sobre a iminente necessidade de estender as mãos aos menos favorecidos, e tem muitos por aí, aos que sofrem, sabe, aos injustiçados, hesita, custodiado pelo medo ou pela insegurança, temendo o que os outros possam pensar, ou duvidando de suas próprias capacidades. Sobretudo aqueles que são constituídos para isso, as autoridades, os políticos. Abram os olhos. Ao se omitir, essa pessoa não apenas desperdiça seu imenso potencial, mas também cerceia a capacidade de fazer o bem e de ser uma luz radiante na vida daqueles que mais precisam. Por isso que o mundo está assim. Tem muita gente enterrando os dons que tem, os talentos que tem. Cada vez que a gente permite que a dúvida nos acorrente, estamos de forma implícita sacramentando a nossa própria impotência e negando a oportunidade de servir como uma ferramenta, como um instrumento do amor e da compaixão, tão escassos nos dias de hoje. E nós estamos aí chegando no Natal. Dessa forma, ao falhar em manifestar a fé por meio de ações concretas, reais, nos encontramos presos em um ciclo vicioso de estagnação espiritual e emocional, onde o brilho da nossa essência, se apaga lentamente
e a vida se torna um mero reflexo do que poderia ter sido, repleta de arrependimentos e de relacionamentos não cultivados. Isso é sério. Cara amiga, caro amigo, é fundamental, portanto, romper essas correntes invisíveis que nos prendem e reencontrar a coragem necessária para transformar a nossa fé em ações concretas, permitindo que o amor se expresse através de nós e ilumine o caminho dos outros e o nosso também. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então Jesus é o luzeiro, é o farol, nós somos as embarcações em meio a esse mato lutuoso que a gente vê. Quando Jesus chegou em Jerusalém e fez isso, não foi apenas um ato físico, mas uma rica oportunidade de transformação espiritual que ele ofereceu, não só aos discípulos, mas a nós. Ele instou seus discípulos, e a nós, por exemplo, a reconhecer e valorizar os dons que recebemos de Deus. E está instigando até hoje, incentivando uma vida de gratidão. Tem tanta gente ingrata nesse mundo de nosso Deus. De gratidão e ação. Ao refletirmos sobre o valor intrínseco de nossos talentos, nós somos chamados a multiplicá-los e a cultivar nossa essência mais pura, sabe? Assim como as sementes de luz que podemos proporcionar ao mundo. Que possamos, portanto, honrar esse legado, abraçando cada dia como uma nova chance de servir e amar, conquistando não apenas o nosso propósito, o nosso objetivo, mas sobretudo e principalmente o bem comum. Político não é a ciência do bem comum? Será que anda realmente correspondendo ao significado que tem? A mensagem central, permanente e clara, né? Nós somos todos abençoados com a capacidade de amar e de agir em benefício do próximo, em benefício do outro, que foi o que Jesus pediu: amar o próximo a si mesmo. Como os empregados da parábola, que receberam aí dons, dádivas iguais, cada um recebeu 100, a nossa responsabilidade é utilizar esses dons de maneira consciente, responsável e generosa. A prática do amor e da caridade não é apenas um chamado de Jesus, mas uma expressão vital da nossa fé. Ao fazermos isso, nós criamos um impacto que se estende além de nós mesmos, preenchendo a vida com sentido e transformando a esperança em uma realidade palpável. Assim, devemos nos comprometer a viver nossa fé ativamente como verdadeiros semeadores do amor e do bem. Por fim, é crucial lembrar que a dúvida pode se tornar uma barreira para a manifestação de nossos talentos divinos. O chamado à ação é claro. Não podemos permitir que o medo e a insegurança, a dúvida, nos paralisem, pois cada momento é uma oportunidade de brilhar e de fazer a diferença, principalmente na vida do outro. Ao acessarmos o amor incondicional de Deus e o transcendermos em nossas ações, não apenas nos libertamos das amarras da hesitação, do medo, da dúvida, mas também nos tornamos ferramentas, instrumentos poderosos de transformação e esperança, que falta muito no mundo hoje também. Em cada ato de amor, fazemos ecoar a grandeza do nosso propósito divino, iluminando o mundo ao nosso redor. Cada um de nós pode e deve ser uma luz intensa, na escuridão. Sejamos luz, sejamos luz, sejamos luz.
a menos, a menos, a menos. Amém. Assim seja. Que a luz de Jesus Cristo brilhe cada vez mais nos seus corações, assim como brilha no meu. Amor, paz e bem sempre. É assim que eu gosto de me dirigir, não só a vocês, mas a todos que eu encontro. Um abraço de fé, seu amigo e irmão Wesley Trajano Leal, aqui do canal da Fé. E amem, 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 hajam, sejam ferramentas do amor. Não esqueçam de ser gratos a Deus por todas as ferramentas, todos os dons, aliás, que Ele lhe concedeu. Cheiro no coração. Até a próxima. Amém. Cheiro.